Voltamos e hoje o programa Dualidade está com Nando Garcia e Toninho Ciardolo. Estamos falando aqui de renovação, de Páscoa, de Chico Xavier. Tá uma festa hoje, né? Não Porque é? Tudo junto. Páscoa, aniversário do Chico. Pois é, dia 2 de abril, aniversário do Chico Xavier, né? É. O que vocês têm a falar do Chico? Se bem que tanto, né, que deixou para nós, que espírito. Eu tive há pouco tempo lá em Uberaba, né? E aí chegamos lá, estava tudo fechado ali onde é a casa do Chico. Aí batemos lá, né, o filho dele estava lá. Eu falei, é o Nando aqui da Rádio Boa Nova. Aí ele abriu, aí ficamos lá, eu, meu tio e minha tia. Eurípides, né? Abriu. Eu nunca tinha ido lá na casa do Chico. O Toninho esteve lá também, há pouco tempo também. E como é que tá aquilo lá? Nossa, tem muitas lembranças do Chico, né? E a energia é maravilhosa. Maravilhosa. Aí foi do lado da caminha dele lá, né? Onde ele descansava aquele corpício lá, que nem o Sebastião. O Eurípides está morando lá ainda? Oi? O Eurípides, sim. Mora no fundo lá, né? O Eurípides mora. E o que você tem para falar daquele espaço lá todo? Daquelas cidades lá perto também, né? Que está tudo sendo interligado. O Chico é exemplo em tudo. Nós estamos falando de renovação. Vamos pensar assim nos exemplos que o Chico trouxe, de disciplina, de amor, Humildade. de caridade, de humildade. E a obra do Chico, que nos dá, para quem gosta de ler, né, e gosta de transformar, de se transformar, a obra do Chico é uma obra que traz a ideia da nossa renovação. Sim, sim. Né? As obras do Chico Todas são renovadoras, são para nos, né, para nos despertar. Não é? O André Luiz falando coisas em 1900, na década de 40, que hoje a ciência... É atual. Tá começando a provar. Eu fui para Pedro Leopoldo também, Celina, o ano passado. E eu recebi uma mensagem lá. Vou compartilhar com vocês a mensagem, porque tem a ver com renovação. Não, é assim, a mensagem foi assim, olha, acho que é para todos nós, né? Que o anoitecer te encontre desperto, para que não te arrependas do tempo perdido. O anoitecer, desperto, eu falei assim, o anoitecer o que é? São as dificuldades da vida, os desafios, as partidas do ente querido, as crises. A gente tem que estar o quê? Desperto espiritualmente. Porque senão a gente vai se arrepender do tempo perdido. Sim. Que a gente ouviu, leu e não se renovou. Puxa, Porque... Despertar é renovar. Renovar é despertar para essa verdade espiritual. Porque nós estamos, todo mundo lê, né? Estudamos tanto a doutrina, mas será que nós despertamos já para a doutrina? Para o amor, para essas coisas? Precisamos começar. Pois é, a gente, lembrando novamente, a gente não pode deixar livre assim, sem pensar, da atualidade e as coisas que acontecem. Né? Você liga a televisão, você fica triste, você fica chateado. E a gente pensa, a gente estuda, a gente, né, vai nas casas espíritas ou na igreja, seja lá aonde for que você vá, e a gente está lá apontando o dedo, julgando, achando que a situação não tem jeito, não é? Por mais, e você vê, tem, né, uma grande quantidade de espíritas, pelo menos no Brasil, a gente está falando aqui de Guarulhos, São Paulo. Em São Paulo tem bastante casas espíritas, no próprio Guarulhos aqui. E estamos sempre estudando, muitas vezes nós que fazemos palestras, né, você sabe, a gente repete temas, porque a gente precisa reciclar primeiro para a gente e depois para o outro. E as coisas, né, tanto que a gente está ainda primeiro no planeta. ouvido, né, sempre é o nosso, né? O que a gente tem que fazer para dar esse empurrão para frente antes da vida nos empurrar? Então, Ciro, você já deu uma dica, né? Todos nós, acho que queremos mudar os outros. Você conhece a doutrina? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E nós, estamos mudando? Né? A mudança é nossa. O máximo que nós podemos é ser exemplo. Né? Nós queremos mudar. Nós gastamos muito tempo querendo mudar os outros, né? E não mudamos a nós mesmos. Eu acho que a gente tem que parar de ficar julgando realmente o outro. Isso. Não é? E o desapego, ultimamente, pede, gritando para a gente, olha, exercita realmente o desapego, porque a gente sabe que tudo vai ficar. Não é? Então, da feita que a gente quer mudar tudo e todos... Presidente do Brasil, todo mundo quer ser um pouco, todo mundo sabe. Mas e na hora de estar lá? É a mesma coisa um professor, a mesma coisa, né? A gente dá todas as dicas, a gente aponta o dedo, mas na hora da gente fazer, a gente não faz. Então, quer dizer, precisamos refletir nessa situação de julgamento, de crítica e de apego. Não é? O que vocês têm a falar sobre isso? Então, eu acho assim, a gente vê um movimento na juventude de desapego. A gente sente isso, que os jovens estão essa nova desapegando, geração? E a gente vê também, por exemplo, o hábito de fumar nos locais públicos, até
particulares, privados, restaurantes. A gente viu que houve uma mudança nisso e hoje a gente percebe que poucas pessoas fumam. Os jovens já não estão mais fumando. Isso são coisas que eu acredito que vêm para renovar mesmo o nosso planeta. E está se renovando. E também a reencarnação de vários espíritos que já estiveram aqui, missionários, que estão retornando. Né? A gente percebe que existe mesmo. Às vezes a gente está focado tanto nas coisas ruins que a gente não percebe essas coisas, que elas estão vindo, É que o sabe? bem não faz estão barulho, acontecendo. né? Anda de pantufa. Anda de pantufa. Não é? É. E tem muita coisa. Acontece assim, nós temos uma mídia especializada em mostrar coisa ruim. Então o medo ataca pela televisão também. Tem coisas ruins acontecendo? Tem, mas tem muita coisa boa. Eu vejo assim, às vezes eu chego na casa espírita ou na igreja, qualquer lugar que a gente vá, ninguém vai lá filmar. Fala assim, olha, tem um monte de gente aqui querendo, com boa vontade, esperando de aprender, de fazer alguma coisa nova, né? Quantos trabalhos sociais tem que são feitos, né? Com voluntários, com gente que está ajudando, né? Tem muita coisa boa acontecendo, só que isso ainda não dá... Não dá ibope, né? não dá tanta atenção, né? Não é? Mas acho que é um mal nosso, né, Celina? Porque nós também temos o hábito de ver mais o mal no outro do que ver o bem. Você vê como Jesus, a gente tem que pegar o exemplo de Jesus. Jesus falou que brilhe a vossa luz. Como é que a minha luz vai brilhar se eu só vejo a sombra dos outros? Só vejo o defeito do outro. Para a minha luz brilhar, eu tenho que cada vez mais ver a tua luz. Ver o que você tem de bom, né, Nando? Ver as coisas boas. E aí minha luz talvez brilhe. Porque enquanto eu só ver sombra, só ver trevas, é como se eu estivesse na treva, eu só vejo trevas. Eu só vejo treva nos outros e na gente mesmo. Na gente também. Porque a gente reclama mais, a lista é maior das coisas que a gente reclama, do que aquelas que a gente tem que dar graças, né? Do que vem a misericórdia. Então, vamos deixar aí para o nosso público essa reflexão. Ouvi de um juiz aí, ele dizer o seguinte, né? Todo o foco está no Rio de Janeiro, né? Com a questão aí, né, da criminalidade, de muitas coisas que estão acontecendo, mesmo, né? Apontando o Rio. Só que existe outro estado, não é São Paulo, parece que é o Rio Grande do Sul, que existe está maior a violência. Mas a gente, às vezes, está com foco da mídia, né? errado. É a mídia. A mídia foca, né, para onde ela... Que aí a gente vai. É, onde faz mais auê, né? Quando você tem um auê. Então, mas a gente não escapando de Chico, né? Maravilhoso aí, que estaria aniversariante hoje, né? No caso do dia 2 de abril. Que, inclusive, está trabalhando, acho que muito mais, né? Do que trabalhando. Ele é médium no plano espiritual, segundo dizem, né? Ele é médium entre o plano que ele está e o outro. Pelo que a espiritualidade fala, né? Não, olha que exemplo, né? De desapego. Ele poderia ter sido milionário com a venda dos livros dele. Ele poderia ter feito tanta coisa e é só lição de humildade com o Chico Xavier, né? Disciplina, humildade, trabalho, amor, caridade, ver o bem nos outros. E às vezes eu pergunto assim, você vê alguma imperfeição no Chico? As pessoas falam assim, não, acho que o Chico era uma pessoa perfeita. Eu falei, não, ele tem as imperfeições dele. Mas por que a gente vê só as coisas boas? É porque ele também procurava ver as coisas boas no mundo. Assim como a gente vê... Em todo vê, mundo, né? Ele em tudo e em todos, Em todos, né? É um segredo mesmo. Eu lembro assim, Francisco de Assis falou isso, Paulo de Tarso, em tudo dai graças. Acho que o Chico fazia isso. Né? Lembra do Francisco de Assis falando assim, bem-vinda, irmã dor, irmã morte. O Chico falava assim, olha, dona Angina, cuida, dá um tempo em hoje, eu sei que só tem uma função, eu agradeço, mas hoje dá um tempo para eu poder trabalhar, né? Ele tinha essa questão de olhar as coisas de um modo bom, saber que tem uma função, né? Eu acho que tudo dá conforme graças, vai, né? em tudo dá graça. Conforme vai evoluindo o nosso espírito, o olhar também muda, né? E aí traz pra gente a prosperidade, que é isso tudo que a gente quer. Porque às vezes a gente fala de prosperidade e se pensa que é só dinheiro. Não, prosperidade é tudo que é bom, é tudo aquilo que vem ao nosso encontro de uma forma positiva e que a gente puxa pra gente mesmo. Dando gancho no dualidade, né? A dualidade não é esse preto, escuro, claro, né? Yang, yin, tudo isso aí. A gente deve aprender a lidar no caminho do meio com as coisas, né? Sim. A gente vai sempre para os extremos, né, Nando? Vai sempre para o extremo. Polaridade. Né? Polaridade. Nós vivemos na polaridade. E o planeta é um planeta de polaridade. Nós temos Polo Norte, Polo Sul. As coisas se polarizam. Você pode ver. Nas eleições, tem polarização no segundo turno. No final de um campeonato, tem polarização. Sempre são as torcidas adversárias, né? A gente tem que aprender, talvez, a trabalhar esse caminho do meio, né? Compreender os extremos, né? E caminhando pelo meio, com equilíbrio. Por que tem que ter tantos adversários, né?
Não é? As coisas, às vezes, ficam numa interrogação tão grande que aí eu acho que vale a pena a gente refletir no Espiritismo, nos livros de Chico, né, nas mensagens de Chico. Na obra de Kardec, né, na obra do Chico, são coisas para a gente... São grandes mestres, né, para a gente se ilustrar, né? A gente está quase terminando o nosso programa. Vai ter uma musiquinha? Estava pensando assim que... Eu lembrei daquela música Jesus, a Alegria dos Homens, Sim. né? Porque muitas pessoas acham assim que é difícil seguir os passos de Jesus, mas Jesus é esse caminho da felicidade. E para conviver com toda essa dualidade, com toda essa confrontação, né, com tanta polaridade, é usar Jesus, é usar os exemplos de Jesus, né? Não é, muita gente fala assim, Jesus vai resolver. Não, Jesus mostra o caminho, né, Celina? Eu pensei nessa música. Consegue né? um minutinho só? Nem que seja uma parte. Jesus, alegria, né? Ai, que lindo, né? Meninos, mais uma vez, toda a nossa gratidão, muito obrigada. Eu que agradeço. Por, né, darem uma parte do Oportunidade. tempo de vocês aí, que a gente sabe que é tão corrido, e vir aqui embelezar e agraciar o programa Dualidade. Que vocês recebam realmente todas as bênçãos, todas as luzes do alto, e que a gente possa estar sempre junto. Muito obrigado, Obrigada, Celina. Obrigado, viu? Obrigado, Nando, obrigado, também. Obrigado, Toninho. Obrigado, Obrigado a Celina. todos. E todos os seus telespectadores aí. Tá certo. E você continue com a gente participando, hein? Nós te convidamos para mandar um e-mail com dúvidas, com sugestões, com indicações até de temas, etc., para dualidade@feal.com.br. Nós vamos receber e te responder com muito carinho. Para assistir esse programa e outros, youtube.com/TV Mundo Maior. Para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior. Eu agradeço a sua companhia e espero você no próximo Dualidade. Até lá!